Olá, vamos então iniciar a próxima aula, a terceira aula, né? Quarta, terceira aula, que é então os segredos da depilação. Vamos falar então dos segredos da depilação que para mim são muito importantes e fazem parte então da realização do procedimento, né, durante o atendimento com excelência, né? O que a gente comentou na aula passada é um conjunto de... Boa noite, Marcelo entrou, fica vermelho. Vamos falar então dos segredos da depilação, né, que unindo ao atendimento, à recepção, vai formar então um atendimento com excelência. Então, há algum tempo que eu estou trabalhando com a depilação, eu fui adquirindo várias técnicas, aprendendo com outros profissionais e fui montando então a minha forma de atendimento, a minha metodologia, a minha técnica, né? Para ter então um atendimento com excelência, né? Um atendimento com excelência, tanto para a cliente ficar à vontade, para aliviar a dor também, para amenizar a dor, para ela não sofrer tanto, né? Porque a depilação a gente sabe que tem a fama de ser uma tortura para as mulheres. Mas não existe, né, a gente se cuidar sem sofrer, né? A gente sempre sente uma coisinha ou outra. Mulher, para ficar bonita, sofre às vezes. Então, o primeiro segredo da depilação, que para mim é muito importante, é o primeiro passo para realizar então o atendimento com excelência, seria a prática, né? Que nem eu comentei na aula de ontem, acho que foi na aula de ontem, não me lembro, acho que foi na aula de ontem. A prática, no caso, você vai iniciar então a realização dos atendimentos, então você tem que, né, praticar na mãe, na sogra, nas amigas, para você ter essa habilidade, essa agilidade com a cliente. Porque a cliente não gosta, às vezes, de chegar lá e levar muito tempo para fazer depilação, uma porque dói bastante e outra porque ela quer rapidez, né? Ela quer ser atendida e ir embora. Então, a depilação, por ter já a fama de tortura, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Então, quanto mais agilidade e habilidade você tiver, melhor, né? Então, o segredo é a prática, é você praticar. Ah, a Nessa entrou. Boa noite. Quanto mais você praticar, mais habilidade, mais agilidade você vai ter com essa cliente e vai ser mais fácil de você encantar também a sua cliente, conquistar ela e ela também indicar você, né? É um conjunto. Então, a habilidade de aplicar a cera, remover a cera, colocar a mão para amenizar a dor, que é um dos últimos segredos que eu vou falar, que os segredos da depilação que eu vou falar hoje é um conjunto que você vai ter durante a realização do procedimento. E isso vai fazer com que você encante o seu cliente, também faz parte do encantamento do cliente. Que com certeza a prática é uma delas, né? A prática é muito importante para você, então, conquistar o seu cliente. É imprescindível, é necessário e é obrigatório, né? Praticar. Quanto mais praticar, melhor. Então, né, praticar nas amigas, na mãe, na sogra, fazer um valor um pouquinho mais baixo
Então, quanto mais você praticar, mais habilidade você vai ter. Isso é muito importante em qualquer serviço que você vai prestar. Qual o ponto certo? Vou falar mais tarde. Eu já chego lá na temperatura, né? O ponto certo, então eu vou antecipar um pouco. A temperatura, o ponto certo, seria um dos segredos também, né? Da depilação. Pra mim, né? Eu trabalho com a cera de chocolate branco. Então ela é mais grossa, né? Ela tem uma textura mais densa. Eu coloco sempre no número 3 ali da panelinha, não deixo ela esquentar muito, né? Mas a temperatura ideal, eu não sei em graus, não sei dizer em graus, né? Mas a textura dela, você tem que pegar ela no palito e girar o palito e deixar depois paradinho, tá? Se ela escorrer, se a cera escorrer, é porque ela tá muito quente. Ou seja, se ela tá muito mole, ela tá muito quente. A temperatura dela não está ideal para aplicar na cliente. Né? Você pode também testar em você, mas se ela estiver escorrendo, você já sabe que ela não está na temperatura certa, que ela está muito quente. Né? Então você tem que virar o palito com a cera ali na pontinha e ela tem que ficar ali, ela tem que demorar para descer, ela tem que demorar, tipo, ficar bem grossinha, sabe? Ela não pode estar muito líquida. Se ela estiver líquida, a Liz entrou, boa noite. Se ela estiver muito líquida, ela está muito quente, né? Então não é a temperatura ideal para aplicar na sua cliente, que pode queimar, pode, né, trazer um desconforto para a cliente. Ainda mais em regiões sensíveis, né? Que é rosto, busto, sobrancelha, a parte aqui que as clientes tiram também. A virilha também é uma pele mais sensível, mais fininha, axila, né? Então é bom cuidar sempre da temperatura. No caso do o Rolon você pode deixar ele ligado, que ele vai esquentar e ele vai desligando e ligando, né? Ele mantém uma temperatura ideal, então ali no Rolon você não precisa controlar, né? Que depois eu vou voltar ali para falar do Rolon e da panela, né? São dois tipos de cera e explicar também as áreas que a gente aplica cada tipo de cera. Então a temperatura seria essa, né? O Rolon não tem como testar a temperatura porque ela vem no refil, né? O refil vai dentro do Rolon, então não tem como a gente saber. Mas o Rolon, o ideal, o mínimo é deixar 30 minutos, né? Para ele aquecer e antes de aplicar na cliente, testar ele no papel antes de aplicar direto na cliente. Né? Porque se ele não tiver ainda quente para sair ali no refil, pode machucar a cliente na hora de passar. Você vai forçar e ele vai machucar a pele, né? E os pelinhos vai puxar também, vai machucar. Qual cera você indica? Eu uso, né? Eu uso a cera de chocolate branco, que depois que eu comecei a usar essa eu não larguei mais, porque ela é maravilhosa para todos os tipos de pelo, que até hoje não teve um pelo que não saiu, né? Porque às vezes tem alguns tipos de ceras que são ideais para alguns tipos de pelo. E a de chocolate branco você pode usar tranquilo no rosto, né? Virilha, que ela é maravilhosa. Eu gosto porque ela fica tipo um creme e ela dá um aroma bem gostoso na sala também, quando ela está ligada. Então eu indico a de chocolate branco, né? Mas é legal você testar, tem a de mel, tem a de algas. Algas eu nunca gostei muito, né? A de algas verde. Mas vale você testar para você ver, porque cada profissional vai se adaptar no material certo, assim, tipo, eu me adaptei muito com a cera de chocolate branco. Mas para me chegar no chocolate branco eu testei. Eu usava a de mel antes, né? E agora eu uso a de chocolate branco. Depois que eu comecei a usar essa, não larguei mais. Então é legal você testar e você ver qual que você se adapta melhor. Mas a de chocolate branco com certeza é uma ótima opção e com certeza vocês vão gostar. Porque ela sai o pelinho praticamente tudo na primeira vez que tu aplica. E ela não machuca porque ela é bem... ela é elástica também, né? Então ela também é densa, mais grossinha. Então ela não machuca tanto a pele, ela pega bem mesmo no pelinho e ela acaba hidratando a pele também.
porque ela é tipo um creme. A melhor, já respondendo a Danessa aí, é a de chocolate branco. Eu indico a de chocolate branco, sou fã número 1 dessa cera. A de mel também é muito boa, só que a cera de mel ela é mais líquida, ela é mais fininha, né? A de chocolate branco ela é mais um creme. Então se você testar as duas você vai ver que tem diferença, porque a de mel, como ela fica mais fininha na pele, a cliente acaba sentindo mais. E a de chocolate branco não, a de chocolate branco as clientes amaram e elas mesmo falam, né? Nossa, você trocou de cera, quando logo que eu troquei de cera, elas falaram, nossa, essa cera é boa, não senti quase nada de dor. Então a cera de chocolate ela contribui também para amenizar a dor, né? É isso, então eu já falei da temperatura e já indiquei a cera. Dei uns pulinhos aqui. Então, primeiro, já ouvi falar da cera com anestésico, a branco, então, eu já testei cera com anestésico. Para as minhas clientes não funcionou muito, né? Pelo menos a cera que eu testei com anestésico, tinha que aplicar a cera e ficar esfregando em cima dela um tempo e daí puxava. Então, o tempo que você vai levar para fazer isso não compensa, porque eu testei a cera, fiz isso e ela não deu esse efeito anestésico. Então, pelo tempo que você perde fazendo esse procedimento ali, esfregando para ela pegar, eu testei e não funcionou, assim, não deu muita diferença nas minhas clientes, a não ser que tenha algum produto novo com anestésico que eu não conheça ainda. Mas a que eu testei um tempinho atrás não funcionou. As clientes disseram que sentiu a mesma coisa. Então vale mais a pena você testar a de chocolate branco, né? E no final da aula ali eu vou falar o último segredo, que é amenizando a dor. Então se você tem a habilidade, agilidade, usar a de chocolate branco e logo aplicar a mão, né? Que é um dos segredos da depilação para amenizar a dor, vai ser bem mais prático e bem mais rápido você fazer isso do que ficar esfregando ali com a cera. Então, se tiver algum produto novo que eu não conheço, talvez eu esteja enganada, né, gente? Talvez seja um produto diferente. Mas a que eu testei, há um tempo atrás, ela não funcionou. Então, o anestésico daí, não sei, daí teria que ver a parte prática, né, como funciona. Se aplicar e ela anestesiar e na hora de puxar, não sentir nada, tá ótimo. Mas se você tiver que ficar esfregando ali pra puxar e anestesiar, daí vai demorar um pouquinho mais no atendimento de vocês. Daí tem que ver o que vale mais a pena, né? E tem que ver se funciona também. Deixa eu só responder mais uma aqui, então. Mas você usa em todas as partes? A de cera de panela. Isso eu vou falar aqui agora, acho que é a próxima. É a próxima parte do roteiro da aula aqui. Já vou seguir. Vão escrevendo as perguntas aí que eu vou respondendo. Então, eu só vou rever a primeira parte, que é a prática, né? O primeiro segredo da depilação é a prática, né? Quanto mais você praticar, melhor. Isso em tudo, né? Em qualquer serviço na área da estética, qualquer procedimento. Quanto mais prática a gente tiver, mais resultado a gente vai ter e mais a cliente vai ficar encantada. Porque elas querem também. Boa noite, quem está entrando. Então, eu vou responder a pergunta da Daniele, né? Se eu uso em todas as partes. Então, existe a cera de panela e existe a cera de roll-on. Tem diferença entre as duas, porque a cera de panela, ela é para peles mais, regiões mais finas, mais sensíveis, né? No caso, a cera de panela eu uso em rosto, né? No buço, pode ser usado na sobrancelha, as pessoas que têm aquelas penugem que tem o pelinho aqui assim, também. Tem cliente que pede para tirar aqui na testa também, que tem muito pelo aqui. Então, a cera de panela eu uso rosto, axila, virilha, né? Que são as regiões mais sensíveis do corpo, as peles mais finas. O roll-on eu já uso para peles mais firmes. Perna, coxa, né, que seria a perna completa, glúteo, tem clientes que tem também. No caso de homem, né, peitoral, abdômen, costas, daí eu uso roll-on.
né? Que o rolon ele é um pouquinho mais agressivo que a panela, que a cera de panela, né? Então ele é mais indicado para peles mais firmes, que não vai dar problema, né? Eu não indico usar rolon em virilha, axila, rosto, nem pensar, porque ela é mais agressiva e a pele é mais sensível, então não suporta esse tipo de cera, de atrito, né? Que daí usa o papel. A cera de panela a gente usa o palito e a gente tira com o palito mesmo, né? No caso do, passou, aplicou aqui com o palito, aplicou a cera, né? E daí esticou bem a pele, puxou, né? Com o próprio palito. Então não se precisa nem usar o papel. E no caso da perna, a gente vai aplicar o rolon e a gente vai tirar com o papel, né? Que daí é uma pele mais firme, é bem mais tranquilo. Qual seria a temperatura ideal da cera de panela? Então, que nem eu estava comentando antes, a temperatura em graus eu não sei dizer, né? Porque eu nunca medi. Mas ela não pode ser líquida, ela tem que ser cremosa, né? Você pegou no palito, girou a cera, se ela escorrer muito rápido, ela está líquida, né? Então ela está muito quente. O ideal é você testar em você antes de aplicar na cliente, né? Se você ainda não tem essa noção. Mas se você vê que ela está escorrendo muito rápido, é porque ela está líquida e ela está muito quente. Não é a temperatura ideal. Mas se ela está mais cremosa, você girar e ela demorar para escorrer do palito, daí ela está na temperatura certa. Ela tem que estar bem cremosa. Eu já vou respondendo, deixa eu só seguir mais um pouco aqui. Eu coloco no máximo no 3. Eu também coloco no máximo no 3 para que a temperatura bem certinha. Às vezes eu ligo um pouquinho mais para derreter a barra de cera quando eu coloco. E aí quando chega perto do horário do atendimento a cliente, eu diminuo para o 3, que é a temperatura bem certa. Que ela não fica nem tão quente e nem tão fria. Ela fica numa temperatura bem certinha. Isso aí, eu também coloco no 3. Muito bem. A cera perolada para o rosto. A cera perolada seria a cera de panela? Eu não conheço essa cera perolada. É o sabor dela. Se ela é cera de panela e ela está escrita ali para áreas sensíveis, pode ser usada no rosto sim. Pode usar no rosto, com certeza. Se não é rolon, é tranquilo, né? E se usar a temperatura certa, também. Isso aí. Obrigada pela interação, tô gostando, muito bem. Então, quem eu tava comentando, tem a cera de panela e a cera de rolon, né? Que seria a próxima parte aqui, então. E as partes que a gente usa, né? A gente usa, então, a cera de panela para as regiões mais sensíveis e a cera de rolon para as partes mais firmes, as peles mais firmes, peles não tão sensíveis. No caso de homem, né, peitoral, abdômen e costas, né, a gente usa o rolon, a gente usa o papel. Tem cliente, entendi bem. Ah, que bom, fico feliz. No caso de homem, vai ter homem também que quer fazer, que já testou e gostou da cera de panela nas costas, né, onde ele faz. Então, daí você tem que ver se é viável para você fazer também, porque é uma região muito grande, né? Peito, barriga e costas é uma região muito grande para você aplicar a cera de panela. Então, vai bastante produto, né? E vai bastante tempo. Então, tem que ver o que é viável, né? Só que a cera de panela para a cera de rolon você vai ver que não dói, tem a diferença de dor também. Mas isso vai variar muito de cliente para cliente. Tem cliente que vai sentir mais dor fazendo um buço do que fazendo a perna, né? E o rolon, ele é um pouquinho mais judia um pouquinho mais. Mas tem cliente que vai preferir fazer a perna do que fazer o buço ou fazer a virilha, né? Então isso varia muito de cliente para cliente. Isso não tem como dizer exato. Então, falei então da cera de panela, né? Que seria, então, o primeiro segredo da depilação é a prática, né? A gente tem que praticar pra gente ter essa habilidade, essa agilidade com a cera. A Adriana entrou, ela tava perguntando ali antes. Boa noite, Adriana. A Adriana, então, me chamou hoje, falou que ela tá abrindo o espaço dela e se ela quiser comentar,
para motivar outras pessoas, com certeza vai ser bem legal aí. E sucesso, né? Sucesso aí. Então, falei da diferença, né? A temperatura eu já comentei. Outra cera, então, que nem eu comentei antes das ceras, dos tipos de cera, a cera de mel também é uma ótima opção, né? Principalmente tem umas que são feitas mais naturais, também são boas. Eu antes trabalhei um tempão com a cera de mel. Ela é maravilhosa também, ela é mais fininha, ela rende bastante. Mas depois que eu experimentei de chocolate branco, eu fiquei no chocolate branco, porque é top de chocolate branco. Só que tem várias marcas, né? Então você tem que testar também pra ver qual que você vai se adaptar melhor, né? A de chocolate branco. A de chocolate preto eu usei uma vez, mas não me encantei nela, né? Eu gostei mesmo, é a de chocolate branco, que parece um creme. A cera de rolão aplicado direto na perna ou no papel. Então, quando você for aplicar a primeira vez no cliente, você deixou a cera esquentando e você vai aplicar no cliente. Ai, não tem muita coisa, você quer rapidinho. Eu tenho tempo para responder as perguntas, né? Que eu vou me perder. Então, para testar, você esquentou o rolon, a gente está preocupado com o tempo. Você esquentou o rolon e o seu cliente chegou, você vai testar a primeira vez o rolon no papel. Se a cera sair bem direitinho ali, deslizou legal, pode aplicar daí no cliente. Daí você vai aplicar direto na pele do cliente, né? E cuidado para não passar muita quantidade, para não ficar muito grosso, tem que ficar bem fininho. Passou uma vez e vai passando, né? E passou o papel e vai tirando. Aí tem um segredo, então, que eu vou falar junto no último tópico ali, que é mais um segredo legal para amenizar a dor e para não machucar o cliente na hora de tirar o papel, de puxar o papel ou puxar a cera de panela também. A temperatura, então, eu acho que é isso. Qual marca você usa? Eu uso a de chocolate branco, eu uso da Repós, que é uma marca nova. Eu não sei se tem em todo o Brasil, né, porque eu compro numa loja aqui que é a dona da loja que começou a fazer a marca. Mas tem, que eu estava tentando lembrar hoje o nome da outra marca que eu usava antes e eu esqueci. Não me vem na cabeça agora, mas tem uma outra marca que é bem boa também, da de chocolate branco. A de rolon eu uso da DP Miel, mas a de chocolate branco tem uma marca, eu esqueci o nome da marca, esqueci. Mas tem várias marcas aí, gente, que são bem boas. Tem a Flor de Lis, que a Flor de Lis também é uma marca boa. Mas vai vir na minha cabeça ainda que eu usava, porque eu tô usando um tempão já essa nova da Repose, então eu não me lembro do nome da antiga que eu tava usando. Mas enfim, falei da temperatura então, né? A temperatura é outro segredo da depilação, você tem que saber a temperatura exata, testar, ver se ela tá muito líquida, daí ela fica muito quente, ela está muito quente. E se ela estiver cremosa e não escorrer do palito, é porque ela tá na temperatura ideal. Né? Mas que nem eu comentei, se você ainda não tem a prática de saber a temperatura certa, você testa e você aplica na mão, aplica no antebraço, que é a pele mais fininha, né, mais sensível. Aí você vai saber se ela tá muito quente ou se ela tá se ela tá na temperatura certa. Eu sempre falo também do rolon para esquentar uns 30 minutos antes do cliente chegar, porque o rolon demora para esquentar. Então, 30 minutos antes é o ideal. Se quiser colocar antes, melhor ainda, deixar mais tempo para garantir. Só que menos de 30 minutos ela não fica na temperatura certa, ela demora um pouquinho para esquentar. Então, você vai ter dificuldade de aplicar ela na pele do cliente, que pode machucar, né? E na questão de panela, eu uso duas panelas, né? Não sei se aí tem pessoas que já trabalham, porque eu já estou vendo que já conhecem. Eu uso duas panelas de depilação. Minha internet tá lenta. Tá trancando, certo. Eu uso duas panelas de depilação. Eu uso uma grande, né? Uma pequena. Pra poder usar o copinho, né? A panela grande eu derreto a barra de cera e a panela pequena eu uso o copinho, que é por cliente, né? Pra ser a questão de higiene. Então eu coloco cera naquele copinho e o copinho eu coloco dentro da panela pequena só para aquecer, só para manter ela aquecida para não ficar dura a cera. Então eu uso duas panelas por questão de higiene. Tem um saquinho também, mas eu nunca me adaptei com um saquinho. Então eu não uso o saquinho, mas se você se adaptar,
legal, né? Você vê o que fica melhor, né? Eu indico muitas coisas que eu uso, né? Que é na rotina, na prática. E que fica prático para você também. Usou o copinho, descartou o copinho da cliente, a panela ali que você só aqueceu tá limpa. Mantenha ela limpinha, né? E parte para a próxima cliente. Deixa eu dar uma colada aqui. Isso aí. Vamos falar de rendimento, né? O rendimento não entra no segredo da depilação, mas é legal a gente saber, porque para você ter noção quanto rende uma barra, né? Eu uso uma barra, vamos supor, uma barra de 400 gramas, né? Que é tipo um copinho, né? De 200 ml. Uma barra, para mim, eu consigo fazer em média 3 a 4 virilhas, né? Então isso é muito bom, ela rende bastante. Isso não é de chocolate branco, né? A de mel também consigo fazer isso, e a de mel, como ela é mais fina, rende mais ainda. Você consegue usar, fazer até mais virilhas, né? Isso também depende do que, né, da sua prática, né? Você não vai precisar usar muita cera na mesma cliente, na mesma região que você colocou ali. Então, você sabendo a quantidade certa, você vai fazer render aquela barra de cera de 400 gramas, né? Para você começar, você indica a termocera maior ou a menor, ou as duas. Então, Flávia, eu indico as duas, que nem eu falei, é questão de higiene, você já vai ter uma questão de higiene, vai ter um aspecto, a cliente vai ver que você está usando um copinho só para ela e você vai descartar. Então você pode, eu indico ter duas já, e daí você tem a grande, que é onde você vai derreter a cera, e a pequenininha você só vai aquecer o copinho, né, para cliente. Aí você usou o copinho, usou a cera que tá dentro ali, que a panela pequena vai ser só para aquecer e manter a cera quente, né, manter a cera derretida. Então você vai usar na cliente aquele copinho, depois que terminou, aquele copinho você descarta. E ela vai se sentir segura com isso, porque ela vai ver que você não reutiliza, né? E você vai usar só nela aquele copinho. Então você pode descartar o copinho e é legal ter duas. E daí você mantém a panela pequena limpinha, né? As duas, né? Mas a pequenininha não vai ter a cera, não vai ter cera dentro, né? Vai ter só o copinho. Então ela vai ficar limpinha. Então eu indico ter duas para começar, né? A pequena é mais baratinha, né? Ela não é tão cara que nem a grande, né? A grande é um pouquinho mais. Mas invista nas duas já. Ou, né, se você ter uma outra forma de aquecer, que eu acho meio difícil porque a cera de panela ela esfria muito rápido, então ela seca, ela fica dura. Então se você botar no copinho e um pouquinho, e daí atender, e daí lá botar mais um pouquinho, daí isso vai te render, vai te tirar mais tempo. Mas tem que ver o que fica mais viável para você também, né? Se é possível ter duas panelas, eu indico ter duas já para começar. Que a questão, o aspecto de higiene fica muito mais, mais visível para cliente, né? Para cliente ver que você está usando o copinho e você vai descartar com ela. Então, no rendimento, que eu estava comentando, você usa uma barra de 400 gramas, você consegue fazer de 3 a 4 virilhas, né? E uma barra de cera, vamos supor, em torno de R$12, você consegue fazer 4 virilhas. Eu cobro 30 reais uma virilha, isso dá 60, 60, 120, não? 30, 60, dá... 120. Então, 120, você tira o preço de R$12, né? Quanto que dá? 120 menos 12 dá 110, 111 por ali, né? Acho que é 108. Menos? 120 menos 12, 108. 108. Então sobra 108. Se você conseguir fazer render uma barra de cera em 4 clientes, em 4 virilhas, vamos supor, ou em uma cliente você usar virilha, sobrancelha, buço, vai te render bastante, porque buço, sobrancelha quase não usa cera, é uma quantidade mínima, né? Então rende, né? E 3 virilhas você vai fazer talvez em 2 horas, meia hora cada cliente, cada virilha. Ou às vezes em uma cliente você faz mais regiões e você atende em 40 minutos. Então é muito rentável, né? E rende muito uma barra de cera. Uma barra de cera ou um rolon, a cera rolon, o refil, uma você paga 5, 6 pila.
e você usa uma perna completa, você faz perna completa da cliente, você cobrou R$50, eu cobro R$50, vamos supor, né? Cobrei R$50 da cliente e eu tive um custo de R$5, né? Claro, tem a luva ainda também e tem o papel, mas isso ali também é centavos, a luva que é um ou R$2, vamos supor. Então você teve um lucro de quase R$40 para mais, né? Então pensa, é muito bom, é muito rentável, rende bastante. A cera, se você souber usar a dosagem certa, a quantidade certa na região que você vai trabalhar e para ter o resultado ideal ali, você vai conseguir fazer render muito, né? Então o custo é muito baixo, o custo da depilação é muito baixo. Em tudo, né? Para investimento inicial, que nem na primeira aula a gente falou de investimento inicial, e agora na parte da prática, na parte de você usar, também você vai fazer render, você vai conseguir atender bastante. Então o custo é muito baixo, é muito baixo. Como você faz com a cera rolou que sobra? Então, geralmente eu descarto, né? Se é uma perna completa, eu consigo usar um rolão inteiro. Geralmente, se eu uso pouquinho, se eu uso pouquinha cera de um rolão numa cliente, para a próxima, eu consigo usar na próxima cliente, só que daí eu uso bastante num papel para tirar ali na primeira parte, e daí você pode usar o restante. Você vai tirar aquela primeira parte que teve o contato com a cliente. Aí a outra cera é nova, a cera de baixo que tá lá parada é nova, né? Não teve contato com o cliente, você vai tirar só aquela parte que você usou na cliente. Se sobra pouquinho, daí eu não reutilizo, daí eu boto fora, né? Só se sobra bastante, que dá pra utilizar em mais uma meia perna, né? Ó, chegamos a 9 pessoas. Obrigada porque para quem está participando, é uma honra. O William entrou, boa noite! Então o rendimento é isso, gente, é muito lucro, é visar rendimento. Para iniciar o negócio é de baixo custo o investimento e para você manter nem se fala. Então você pode sim atender bastante cliente, né, com pouco material e ganhar, né, em cima disso. Com certeza é muito possível. Eu amo fazer depilação. E você consegue, quando você tiver prática, você consegue atender cliente aqui, atender cliente ali, e quando vê, você tem o dia inteiro de depilação e olha, é muito bom. Mas tem que praticar para ter essa habilidade. Tô amando, agradecida. Ai, que maravilha, Flávia, muito obrigada. Eu fico muito feliz. E os valores, eu vou falar um pouquinho de valores rapidamente. Os valores a cobrar, né, que muita gente pergunta. Então, eu gosto de fazer uma pesquisa, né? Eu aqui na minha cidade, para iniciar, fiz uma pesquisa e eu fico muito tempo com o mesmo valor, depois aumento, mas aumento bem pouquinho. E fico muito tempo com o mesmo valor. Mas é legal você pesquisar ao seu redor, tá? Porque a minha cidade é pequena, né? Então não daria para cobrar um valor mais alto. Mas se você mora numa cidade com mais habitantes e tem bastante salões de depilação, é legal você pesquisar. Você pesquisar nos outros lugares e fazer uma média, nem muito mais baixo para não desvalorizar o seu trabalho e nem muito mais acima. Você tem que ver o que você acha justo cobrar. Eu sou muito justa, né? Não gosto também de sair cobrando horrores, né? Porque a depilação é uma coisa que vocês viram ali, uma barra de cera rende bastante, então você tem que ver o que fica viável você cobrar, o que é justo também, né? E o que você acha que ficaria bom para você, né? Mas é aquilo que eu disse, é legal você pesquisar para você ver, não cobrar nem muito barato, nem muito baixo e nem muito acima do que o pessoal está cobrando ao redor, né? Os valores. Então vamos ao último segredo da depilação, que eu uso muito com as clientes e é a parte, então, assim, que encanta, né? Que é a parte de amenizar a dor da cliente, né? Tu amenizou a dor da cliente. Chegamos aos 10 pessoas. Uhul! Boa noite, Daya. Acho que ela é minha cliente. Amenizar a dor da cliente, né? Eu tenho 2 segredos para amenizar a dor da cliente, né? Que seriam os 2 últimos segredos. Uma seria esticar bem a pele, né?
Quando você aplicou a cera, você vai aplicar a cera então em direção ao crescimento do pelo. Se o pelo nasce para baixo, você vai aplicar a cera em direção ao crescimento do pelo. E você vai então, quando você for puxar, você tem que esticar a pele. Você vai esticar a pele e você vai puxar a cera com a pele esticada. Isso vai amenizar um pouco a dor da cliente, tá? Ela vai sentir, né? Mas a Daya me dando oi. Boa noite, Daya. Seja bem-vinda. Estou falando um pouco de depilação, os segredos. E um dos segredos, então, é esticar bem a pele na hora que você for puxar a cera. Isso conta para todas as regiões. Até o rolão, tá? O rolão também. Quando você for, passou o papel ali, esfregou no papel, você vai esticar a pele e puxou o papel, né? Isso é a mesma coisa no rosto. Aplicou a cera no buço, aqui. Então você vai puxar bem a pele e vai puxar contra, né? Sobrancelha, a sobrancelha então nem se fala, né? Porque é a pele mais fininha, as pessoas têm medo de ficar flácida. Então você tem que esticar bem a pele para puxar contra, né? Axila, mesma coisa. Virilha, então, nem se fala, que é a parte que as clientes sofrem mais, né? Virilha. Então, a virilha também estica bem a pele. E o último segredo maravilhoso que vocês vão encantar as suas clientes, tá? E por isso você tem que praticar bastante para ter essa agilidade, que ela vai contar muito no atendimento com excelência para vocês. Você esticou a pele, aplicou a cera, esticou a pele e você então vai puxar. No momento que você puxou a cera, você coloca a mão, né? Por quê? Porque quando a gente se machuca, a gente se bate, a gente logo coloca a mão ou esfrega, e você vai observar quando você for fazer uma virilha ou até axila, sei lá, mas é mais virilha, né, que eu observo. Você puxou a cera, a cliente tem vontade de botar a mão, assim, né? Então, é isso que você vai fazer. Você vai colocar a mão. Você vai estar de luva, né? Mas mesmo assim, coloca e pressiona. Coloca a mão e pressiona. Isso aí não vai dar tempo dela sentir dor, né? Talvez no começo ali ela sinta um pouquinho, mas isso vai enganar o cérebro dela, porque não vai dar tempo, vai ser tão rápido que você vai puxar e colocar a mão. Você puxou e colocou a mão. Puxou, colocou a mão, né? Puxou a cera e colocou a mão e pressiona. Gente, isso é muito bom. Faz um teste em vocês. Aplica um pouquinho de cera no braço, puxa e coloca a mão. Não tem erro. É maravilhoso. Então, por isso que eu deixei por último, porque é o segredo maravilhoso que não tem erro. Se você usar, você vai conquistar seu cliente. São esses dois últimos segredos que eu acho também muito importante, né? Então é um conjunto, é a prática, você praticar, quanto mais você praticar, mais habilidade e agilidade você vai ter. E quanto mais praticar, menos dor a sua cliente vai sentir e mais você vai encantar a sua cliente. E também, quanto mais você praticar, mais agilidade você vai ter nessa técnica de amenizar a dor, né? Então, isso é um conjunto. É prática, é saber conhecer a cera, você se adaptar na cera, você escolher o tipo de cera que você... gostei dessa, vou usar essa. É você saber a temperatura da cera, ideal, para não machucar a cliente. E é você, então, esticar a pele e colocar a mão. Quando você puxar a cera, você colocou a mão. Acabou, né? A cliente vai dizer, nossa, que maravilha! Eu não senti quase nada. Você vai terminar o atendimento, ela vai dizer, nossa, se ela, no caso, se ela fazia depilação em outro lugar, ela vai chegar, isso acontece muito comigo. Nossa, eu não senti nada, amei essa depilação, porque foi super rápido e, nossa, praticamente nada. Às vezes em uma partezinha ou outra que é mais sensível, elas ainda sentem, né? Mas elas vão elogiar o trabalho de vocês, então vai ajudar bastante. Essa dica aí, ó, gravem, escrevam aí e usem, porque conta bastante. Tem mais uma pergunta aqui. Você acha legal subir os valores agora nessa pandemia? Olha, eu não mexi nos meus valores, até baixei algumas coisas. Depilação não, mas em outros serviços eu baixei um pouco. A depilação em si, ela não é tão cara, a não ser que você vai cobrar muito mais caro, né? Mas se é um preço viável, eu não baixaria, eu não aumentaria.
se tá mexendo, se eu tô falando. Eu acho que acabou o tempo da live. É? Não, mas aqui tá dando, senão aqui acaba. Se o tempo acabar. Não, mas não deu 1 hora ainda. Pois é. Diminuiu o número de pessoas. Deixa eu ver, tá ao vivo ainda. Segue. É. Vocês estão me vendo, gente? Se quiserem comentar pra mim. Valores, a não ser que seja um absurdo, né? Mas dá pra manter. Se não é um absurdo, dá pra manter os preços. Então seria isso, minha gente. Seriam os segredos da depilação, né? Que eu queria passar e que eu acho muito importante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu possa ajudar, vocês podem comentar. Ficarei feliz em ajudar. E os segredos da depilação, usem esses segredos da depilação. Mandam um coração se entenderam. Se gostaram. Então é isso, eu vou falar rapidamente, novamente, sobre os segredos. Então seria prática. Tá travando. Será que é a internet? É a minha internet. Ainda tá travando. Para de um minutinho pra ele estabilizar. Tá travando. Flores. Pergunta se voltou. Voltou. Tá travando muito. Oi. Daniele, você chegou a ver a minha resposta? Comenta aí se tu chegou a ver ou eu respondi pra ti, mas não sei se travou. Tá travando ainda? Não. Agora foi. Voltou. Voltou. Certo. Qual a melhor cera a usar na virilha? A de panela. Eu uso cera de panela e a de chocolate branco. A de chocolate branco, gente, é a de panela, né? E eu uso ela em todas as regiões do corpo onde se usa a cera de panela, que é rosto, normalizou. Que é rosto, axila, virilha, essas eu uso a cera de panela e a cera de chocolate branco daí, na virilha. A cera de chocolate branco, ela é maravilhosa pra virilha. Ajuda bastante na dor. Daniele. Ah, que bom. Espero ter ajudado. Não sei se tem mais alguma dúvida. Vocês pegaram a última parte do último segredo, que eu não sei se travou. Será que travou a última parte? Vou repassar a última parte, o último segredo. Não sei se chegou a travar, mas eu vou reforçar que é a parte mais importante. Estou iniciando. Qual a melhor dica pra mim? Tem que voltar pra carregar meu celular. Tu vai ter que pegar aí. Estou iniciando, tá? Então, praticar. Você já tem o curso? Se você já tiver curso, né? O ideal é você praticar, né? Na mãe, nas amigas, na sogra. É legal você praticar bastante antes de você iniciar os atendimentos, né? Pra você, na hora de iniciar o atendimento, você já ter a prática, né? Saber a temperatura ideal da cera e também essa prática da depilação, né? De aplicar e colocar a mão, esticou a pele, puxou a cera, colocou a mão. Então essa prática você tem que ter, porque é a parte que você vai encantar os seus clientes, né, Flávia? Então pratica bastante, pratica essa técnica de colocar a mão que você vai ganhar a sua cliente. Então, a minha dica para quem está começando é praticar. Qual cera para fazer virilha, na sua opinião? Posso? Não tá travando? Ai, Kézia, desculpa, acho que foi lá em cima essa pergunta. Então, eu uso a de chocolate branco. Eu uso a de chocolate branco e é a mesma cera, a cera de panela, né? Que eu uso no rosto, axila, virilha, é a mesma cera.
A de chocolate branco, ela é maravilhosa pra usar na virilha. No rosto também, né? Ela é maravilhosa porque ela é mais grossinha. Ela é tipo um creme e ela ajuda bastante na amenização de dor. Então, as clientes adoram essa cera. Pode usar cera de chocolate branco e cera de panela, né? Cera de rolon eu uso só nas partes maiores e peles mais firmes, né? Peito, abdômen, costas, perna também. Aí perna também eu uso rolon. Mas a virilha eu uso a cera de panela. Não use cera de rolon, porque eu não indico usar cera de rolon. Judia, as clientes não gostam. É às vezes mais rápido, só que assim, gente, dói bastante a de rolon e judia a pele. Então eu não indico usar rolon. A Flávia disse que tem o curso, então Flávia, pratica bastante em pessoas mais conhecidas, mais próximas, assim, a amiga, a mãe, né, quem tiver por perto, prática é tudo, exatamente. Ainda fico com receio de atender. Então tem que praticar mais, pratique. Quanto mais você praticar, melhor. Tem que praticar bastante. Quando você estiver bem segura, você começa os seus atendimentos. Porque no momento que você começar a atender, você tem que estar segura e ter prática para conquistar o teu cliente, né? Para ele voltar. E se você iniciar os seus atendimentos, não mostra insegurança, mostra que você sabe fazer. Não fica nervosa, mostra que você sabe fazer e vai na confiança. Faz o que você sabe. E se você estiver começando os atendimentos, Flávia também, você pode... Faz com calma, não precisa ter pressa. Faz a técnica certinha, colocou a mão, amenizador, vai conversando com a cliente, vai distraindo ela, né? Não precisa ter pressa nisso. Com o tempo você vai pegando a prática e você já vai fazer sem pensar, né? Então, se você estiver segura de começar, você já inicia os atendimentos e vai fazendo devagarinho. Também não tem pressa. Mas com o tempo você vai fazer uma virilha em 20 minutos, 30 minutos. É super... É prática, com o tempo você faz de olhos fechados. Verdade, é tudo prática com receio. Sim, a de panela. Obrigada pela dica. Legal, gente. Então esses são os meus segredos, né? Não deixem de usar o último segredo, que é colocar a mão, que conta bastante na hora da depilação. E as mulheres adoram. Se alguém tiver mais alguma dúvida, comentem se vocês gostaram. Fico muito feliz, olha, hoje teve bastante gente, pra mim é bastante, né, já, né, aumentou o número de participantes, muito feliz, muito obrigada. Já vou falar da aula de amanhã, né? Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem comentar ainda, que ainda dá pra responder, que eu acho que ainda dá tempo. E, vou pegar teu celular pra... Pode pegar ele. Uhum. Você mexe assim. Você faz kits de luvas e palito? Não entendi sua pergunta. Tipo, seria por cliente? Eu usaria... assim, eu uso luva e palito e descarto, né? Não sei se foi essa a sua pergunta exatamente, né? De fazer um kit para cliente, quando ela voltar, tu usar o mesmo kit, seria essa a pergunta? Se for isso, né, a sua pergunta, eu não uso kit, eu uso o palito para cliente, usei e descartei. A Adriana tá travando. Tá travando. Pra ela travou. Pra ti também tá travando? Não? Você é muito gente boa. Ai, que legal. Obrigada, estamos aí, se precisarem, a gente ajuda vocês, com certeza. Amei de verdade. Ai, que show. Brigadão e espero poder ter contribuído bastante hoje com essa aula aí dos segredos da depilação. A nossa aula de amanhã é a parte de gestão do seu negócio, né? Vai ser bem legal. Então, amanhã é às 7h30 também, né? Aqui, vamos participar para vocês conhecerem como então fazer a gestão do seu negócio. Você já tem o seu negócio aí, porque a gente já investiu, né? A gente já fez lá o investimento, já fez a divulgação, você já tem cliente, você já está encantando o seu cliente e você já está com a prática ali de amenizar a dor da cliente, já sabe usar a cera e você vai então aprender a gerenciar esse negócio. Vou dar algumas dicas aí de como eu faço também. A live é a semana toda? Sim, a gente começou na terça-feira, hoje é a terceira aula
E amanhã vai ser a última aula, no caso, né? Mas elas estão todas gravadas no Insta. Pode assistir lá, tá no feed lá do Insta. E no link no perfil também. E tem no link do perfil também. Qualquer coisa, se precisar de ajuda, a gente pode ajudar também no direct ali pra você encontrar. Poxa, tá travando. Eu ia perguntar pra ela agora se ela tinha recebido a minha resposta. Sim, Kézia, assiste lá. Tem todas as aulas, tem dicas bem legais. Tem a dica, a primeira aula é sobre como começar o seu negócio, né? Os passos que eu acho muito importante pra começar. E a aula de ontem foi sobre os... O que a gente falou ontem? Sobre os... encantando o seu cliente, como você vai encantar o seu cliente, a forma que você vai atender ele. E hoje, então, foi sobre os segredos da depilação, que faz parte do encantamento do cliente, né? Que você vai... É onde, então, finaliza ali, né? A parte da realização do procedimento dentro da sua cabine, né? Adriana, travando, você chegou a ver minha resposta? Não sei, ela disse que estava travando. Poxa, tá travando, mas depois eu vou mandar uma mensagem pra ela ver qualquer coisa. Acho que tá... Andréa. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se der tempo ainda de mandar, eu não sei como é que tá o tempo, tem mais 5 minutos, eu acho. 4 minutos. Ui! Tá, a Adriana mandou lá no mensagem. Depois eu falo com ela, então. Então é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que participou da live, pelos comentários, pelas perguntas. Eu amei responder, amei poder ajudar vocês. Espero que todas as dicas tenham sido boas, né? E amanhã tem mais, amanhã será a última aula, né? Mas com certeza não a menos importante, que também faz parte. E é um conjunto, então, né? Espero ter ajudado. Tenha uma ótima noite e muito obrigada por ter participado da live. Um beijo no coração de vocês e uma ótima noite.